Bom, boa noite a todos. É uma alegria muito grande estar nesta casa. E hoje eu trouxe um tema que é uma inversão do que nós conhecemos. A gente tem uma máxima que diz o seguinte: me digas com quem tu andas e eu te direi quem és. Mas dentro desse processo evolutivo que nós estamos vivendo, há muitos e muitos milênios, nós estamos vivendo hoje um momento muito importante de nossas vidas terrenas e até espirituais. Um momento em que nós estamos no ápice, no auge da regeneração. Então o tema de hoje é: me digas quem és e eu te direi com quem tu andas. Os espíritos já alertaram Kardec, já alertaram não, trouxe-nos através de Kardec, na pergunta 451 até 459, aproximadamente, nos alertando que uma nuvem de espíritos nos acompanha. E nos diz que, na maioria das vezes, são eles que nos dirigem. Eu quero abrir um parêntese aí, porque na realidade, se fosse assim, se eles nos dirigissem, nós não teríamos o nosso livre-arbítrio. Essa informação é da época. Hoje nós entendemos e sabemos que tudo que está à nossa volta depende exclusivamente de nós. E que esses amigos espirituais que nunca nos deixam, sempre nos acompanham, os nossos protetores, os nossos guardiões, anjos de guarda, não importa o nome que a gente dê, mas são companheiros, são amigos que dentro do nosso processo reencarnatório, quando estávamos na espiritualidade, preparando o nosso processo reencarnatório, sim, preparando, porque nós é que preparamos o nosso processo reencarnatório. Evidente que existe aqueles que têm reencarnação compulsória, aqueles que não têm ainda discernimento de decidir o que é melhor para ele, mas todos nós que aqui estamos, nós preparamos o nosso processo e projeto reencarnatório. E o que é mais interessante, eu vou fazer aqui uma explanação. Digamos que eu prepare um projeto reencarnatório com uma brochura de 500 páginas, para que dentro dessa minha reencarnação, de 6, 7, 8 décadas, eu consiga de alguma maneira amenizar as minhas dores emocionais, os meus traumas, as minhas frustrações, os meus sentimentos de angústia, meu sentimento de mágoa, de tristeza, de culpa e de remorso. Porém, a espiritualidade, ela quando observa, após analisar, quando ela vai analisar o nosso processo reencarnatório, eles ainda, de alguma maneira, fazem uma avaliação e, para nosso próprio benefício, reduz aquelas 500 páginas para 5 páginas. Eu, quando olho aquilo, eu falo, não, como assim? Não é possível. Não, de tanto tempo que eu passei preparando o meu projeto reencarnatório, que a gente passa na espiritualidade, normalmente o mesmo tempo que passamos aqui, ou até o dobro. Hoje, 1000 pessoas, espíritos que estavam no mundo espiritual, na erraticidade, com mais de 1000 anos, estão reencarnando nessa época que nós estamos hoje. Porque todos nós sabemos que estamos num período de regeneração, praticamente a última oportunidade de nós, de alguma maneira, nos transformarmos, nos tornarmos pessoas melhores. E esses espíritos hoje que estavam na erraticidade, que pediram e imploraram durante séculos, vários séculos e até milênios, estão tendo essa oportunidade agora. E continuam errando. A gente tem visto verdadeiros crimes hediondos, barbárias, imoralidades, descalabro, a família sendo atacada pela sociedade. Não.
por nós mesmos. Porque até mesmo nós, quando estamos indignados com o que acontece na sociedade, entre pais e filhos, nós fazemos igualmente diferentemente. Porque nós achamos que só porque eu não agrido minha esposa fisicamente, ou meu marido, meu filho, eu nunca bati no meu filho, não faço o que o pessoal está fazendo atualmente, né? Sou diferente dessas pessoas. Mas temos que entender que a maior dor não é a física, é a emocional, é a moral. Muitas vezes nós fragilizamos pessoas, destruímos os seus sonhos e criamos nessas pessoas um trauma, uma lesão emocional, normalmente do jovem, da criança, que vai levar por toda a vida. Então, nesse momento que nós estamos vivendo, onde, como eu disse, de toda essa brochura, apenas 5 páginas ficaram, porque a espiritualidade, os nossos amigos, nos conhece muito mais, às vezes, do que nós mesmos. Porque nós escondemos de nós muitos sentimentos, muitas emoções que nós negamos. Mas esses amigos que nos acompanham sabem a possibilidade e a probabilidade de que a gente venha cair de novo. Então o que ele faz? Ele nos remove aquela quantidade, aquele excesso que foi simplesmente um momento de paixão, de desejo, para que eu possa realmente fazer o meu cadinho, fazer o meu talento. Jesus nos deixou uma parábola dos talentos, né? 1, 3, 5. Né? Para um deu 1, para outro deu 3, para outro deu 5. Por que essa disparidade? Porque ele nos conhece, é o que os nossos amigos nos fazem. Não permite, não é que não permitam, que eles não interferem em nossas vidas, mas eles nos orientam e nos ajudam a fazer com que nós possamos construir algo que a gente venha conseguir, de alguma maneira, contribuir para a sociedade e, ao mesmo tempo, principalmente para nós. E ele nos orienta 5 páginas. E eu fico indignado, como assim? Eu quero resolver logo tudo nessa encarnação. Eu quero resolver já, agora, está doido demais. Toda uma época, todo um período, toda uma transcendência de ações insalubres e danosas, eu quero resolver assim. E eles sabem que isso não vai acontecer. E nos ajuda essas 5 páginas e ainda nos fala assim, olha, dessas 5, se você conseguir fazer uma, mais da metade da tua reencarnação, do teu projeto reencarnatório está resolvido. E a gente reencarna, esquece o compromisso, porque afinal de contas estamos em provas, alguns em expiações, e a gente esquece esse processo. E começamos a construir a nossa volta, ou melhor, trazer de volta as nossas reminiscências. Continuamos orgulhosos, rancorosos, invejosos. Esquecemos que nós somos, como Jesus nos falou, somos deuses. Podemos fazer o que ele faz e muito mais. E quando ele nos falou isso, ele não quis dizer que eu posso sair por aí curando como ele curou, não. Mesmo porque ele mesmo nos disse, à sua época, que não era ele que curava. Ele perguntava aos enfermos, o que queres que eu faça? Os enfermos tinham que dizer para ele o que ele queria que fizesse. Até mesmo o cego, o paralítico, o leproso, o obsediado. E aí então Jesus, com a sua força, seu amor, abriu um campo magnético à sua volta e na volta fazendo conexão com o enfermo. Porque ele perguntava para o enfermo, tens fé? Tens fé? Tens fé. E nós temos fé no momento em que estamos enfermizados. Porque quando estamos doentes, como estamos paralíticos em nossas ações,
Como estamos cegos à nossa volta, o universo conspira em meu favor. O universo conspira em nosso favor o tempo todo, para que sejamos felizes. Os nossos amigos espirituais intermediam, intercedem em nosso nome, antes mesmo das nossas preces. Porque assim como nossas mães, quando percebem que estamos no caminho de queda, ela nos avisa. E ao cairmos, a gente fala o quê? Mãe, a senhora tem uma boca, hein, mãe? E não é realidade, é a percepção. Então eles percebem as nossas quedas. Muitas vezes eles não podem interferir nas nossas decisões. Nenhum de nós pode interferir na decisão do outro. Por mais que eu reze, por mais que eu ore pelo outro, ele só receberá a oração se ele quiser, se ele permitir. Porque a lei do universo, Jesus nos falou, eu não vim mudar as leis. Eu vim revolucionar, assim, eu vim revolucionar as leis, mas sem revolução. Porque ele revolucionou. Quando ele falou olho por olho, dente por dente, ele disse o quê? Se bateres na esquerda, dê à direita. Não que você tenha que apanhar. Ele quis dizer, mostre para o outro qual é a forma correta. E ele fez isso. E para isso Jesus se fez homem. Um espírito, além do poder do sol, se fez homem. É como se nós conseguíssemos, de alguma maneira, pegar o sol, uma tecnologia super avançada, e fazer ele caber dentro de uma lanterna. Mas cada vez que essa lanterna acendia, sua luz era tão poderosa que envolvia todo o planeta. Mas ele se fez homem. Porque ele ia deixar um legado para nós, ou não? Mais de 2000 anos passaram e ele continua sendo o nosso modelo e guia. Às vezes, eu não sigo. Continuo buscando o anticristo, as religiões. A culpa de tudo que está acontecendo em nosso planeta é do anticristo, dos dragões, das forças do mal, das forças das trevas. Tudo isso não é culpa minha. Não sou responsável pelos conflitos na Ucrânia, na Rússia, agora em Israel, nas nossas cidades. Não sou culpado pelos conflitos das famílias à nossa volta, nem da minha própria família. Que culpa tenho eu? Que responsabilidade? Porque culpa, gente, culpa não existe. Culpa não existe. O que existe são responsabilidades. Eu sou responsável por algo. E se eu não cumpro, eu tenho que, em algum momento do nosso processo encarnatório, eu tenho que corrigir. Então, castigo não existe. A dor não é uma forma. Eu escuto muito isso. O dor e o sofrimento é uma ferramenta de crescimento. Ora, bolas. Ora, bolas. Pensar assim é criar um Deus tirano, vingativo. Você errou, você tem que pagar, tem que ser castigado. Quando Deus é amor. Eu jamais permitiria que um filho meu nascesse e falasse, olha, você vai sofrer para você aprender. Nós, que somos ainda crianças em berçários, sendo pretensioso, né? Porque nós vamos chegar, o planeta Terra ainda não é um berçário, falta muito, mas vamos ser pretensioso dizer que nós somos crianças em berçários. Não queremos isso para os nossos filhos. Como é que o Criador deste universo, que ainda não compreendemos, mal saímos da nossa galáxia, onde existem bilhões, trilhões de galáxias, com outros trilhões de sóis e tantos outros trilhões de planetas.
esse ser? Não. Porque Kardec, aliás, os espíritos, na pergunta inicial, quando ele pergunta o que é Deus. Veja como Kardec já estava integrado com a espiritualidade. Por que ele não perguntou quem é Deus? Não é isso? Porque nós continuamos perguntando: quem é Deus? Deus é o Espírito Santo. Deus é a Trindade. Deus é aquele ser que fica no trono, à sua direita, os bons, à sua esquerda, os bodes, os ruins. Quem é Deus? Eu pergunto, o que é Deus? E como nós somos muito infantis, os Espíritos nos Deus, ser supremo, né? Inteligência primária, onipotente, onipresente, justo e bom. Mas a gente não conseguiu ainda entender isso, porque nós medimos Deus com as nossas réguas, com as nossas dores, as nossas frustrações. E quando eu peço algo a Deus que resolva um problema que eu construí, que eu criei, talvez em encarnações passadas, onde eu venho insistindo por várias e várias encarnações, e nesse momento, eu ainda continuo fazendo e me comprometendo a minha reencarnação, e eu peço a Deus que Ele resolva, eu quero que Ele resolva. Eu estou orando todo dia, 5 terços, 10 terços, 20 terços, eu faço dezena, trezena, tudo queina, já entrei em tudo como foi grupo de casas espíritas, como se o remédio, as pessoas, ou a espiritualidade, ou até Deus e Jesus, esta força que é perfeita, uma engrenagem milimétrica, tivesse que resolver o problema. É como se eu chegasse ao médico, vou fazer aqui um exemplo, como se eu chegasse no médico com um problema, e ele fosse o super médico, que todo fosse, olha, pode ir nele, que o teu problema vai ser resolvido. O cara é um cientista maravilhoso, ganhou o prêmio Nobel, todo mundo que vai nele se cura. Pode ir, e eu vou. E ele me passa a receita igual para todos. Igualmente, que não costumo dizer, diferentemente. Os nossos problemas são iguais, porém diferentes. Haja vista a depressão. Todo mundo tem depressão, mas os problemas são diferentes. Eu sou terapeuta, eu sei disso. Sei disso não. Percebo isso, que eu não sei nada. Então, nesse momento, o médico prescreve a receita. Mas eu, no meu afã, vou embora. Não levo a receita. Eu vou ser curado? Eu chego aqui, nesse hospital maravilhoso, onde os médicos, os enfermeiros, os instrumentistas são os medianeiros, trabalhadores incansáveis, amorosos, recebem a receita. Só que eu venho aqui, muitos de nós recebem a receita através de uma palavra, de uma oratória, ou até uma palavra amiga, ou o atendimento fraterno, que a maioria das casas tem, e lá é dado a receita para minha cura. Mas eu vou embora e continuo rezando e não mudo o meu comportamento. É como se eu de repente fosse uma casa, um hospital, e lá eu tivesse um problema energético, vibracional, a gente chama de miasmas, porque cada pensamento negativo, principalmente ações que ferem pessoas, elas são degenerativas no nosso campo vibracional. São degenerativas no nosso campo vibracional. Primeiro esse campo vibracional, depois automaticamente passa para o corpo físico. Quando chegamos na enfermidade física,
é porque teve um longo caminho da nossa parte. E a gente encontra o médico, que é Jesus. Só que Jesus tem várias UPAs, porque as casas espíritas são UPAs. As colônias espirituais são os grandes hospitais. E nós chegamos à UPA, pedindo socorro, pedindo ajuda. Eu preciso de ajuda, alguém me ajude. Mas na maioria das vezes eu não quero ser ajudado. Eu quero sim ajuda, mas não ajudado. Porque ser ajudado é dizer para mim o seguinte: deixe de ser rancoroso. Isso está atacando teus rins. Deixe de ser intransigente. Isso compromete o seu fígado. Seja mais tolerante. Senão sua vesícula é completamente pedrificada. Deixe de ter mágoa, senão o teu coração vai sentir. E por fim, deixe de ter medo, confie em mim, falou Jesus, para que a tua tireoide não sofra. Todos esses sentimentos, essas emoções, ela vem do campo mental do espírito, que gera informações para o nosso perispírito. Quem ouviu falar do perispírito, perisperma, a forma da forma. Quando eu deformo o perispírito, essas trilhões de células perispirituais, que transmitem para os nossos trilhões de células físicas, se uma está danificada lá, ela transfere essa informação e compromete os nossos órgãos. Então a palavra de Jesus, através do seu evangelho, aonde as casas espíritas, eu falo casas espíritas, mas os templos de Jesus, porque Jesus está em todos os templos. A gente vê muito na internet dizer assim que Jesus não tem religião. Aliás, que Jesus não é cristão. Né? A gente ouviu falar isso. Jesus não é cristão. Cristãos somos nós. Jesus é o Cristo planetário. E nós somos seus seguidores, seus adeptos. Então, quando Jesus nos falou, vós sois deuses, podes fazer o que eu faço e muito mais. Ele quis dizer para mim que eu posso me curar, meu Deus. Eu não posso curar o outro, não dá. Os apóstolos que viveram com Jesus mais de 3 anos, vendo o trabalho dele, trabalhando, não entendia quando não conseguia. Os leprosos estão aí, né, no Testamento, nas Escritas. Não foram todos 10, dos 10 não foram todos os curados. Por quê? É o famoso merecimento, umas horas bolas. Espera aí, eu não mereço? Por que ela merece e eu não mereço? Que injustiça divina é essa? Pelo teu merecimento. Mas eu mereço sim. Eu faço palestra na casa espírita, até contribuo para a casa espírita, dou cestas básicas, até roupas novas. Trabalho no grupo de atendimento fraterno, aqueles que estão moradores de rua, dou alimentos. Ela não faz nada disso? Nunca vi ela no centro? Por que ela pode e eu não posso? Porque o dar de Jesus é olhar um semelhante na rua, menos favorecido, e não fazer com que ele se sinta o invisível social. Alcoólatra, vai trabalhar, dá um dinheiro, moço. Cara, desse tamanho, com essa força, vai trabalhar, rapaz. Não dá dinheiro nenhum.
Quem tem que dar dinheiro não sou eu, é o governo, os governantes. Eu não tenho responsabilidade com isso, não tenho nada a ver com isso. Esses sentimentos que Jesus nos deixou, chamado compaixão, esses sentimentos que Jesus tem por nós. Porque quando eu erro, quando o Milton Júnior erra, e erra muito, eu espero de Jesus a compaixão que ele tem por mim, não a compaixão que eu tenho pelo outro, que às vezes eu deixo de ter compaixão por alguém, porque minha intolerância, minha raiva, minha reação, nós somos muito reativos, né? Depois até nos arrependemos. Alguns de nós se arrependem e pedem desculpa. Outros falam assim, eu não vou pedir desculpa a nada. Já me fez tanto, né? Por que agora eu vou pedir desculpa? Bateu na tua face? É a outra. A gente continua esquecendo disso. E tudo isso, o que acontece comigo, que o único prejudicado sou eu e mais ninguém. Mais ninguém. Se sou uma pessoa boa, essa energia que eu emano para o outro, o primeiro a receber sou eu. A tolerância, a compaixão, o respeito, compreensão, entender que eu não posso mudar ele, porque nem Jesus que pode não muda. Mas eu posso compreender. E se eu não compreender, se eu não aceitar, se eu não tolerar, se eu não suportar, que pelo menos eu respeite a decisão do outro. Se eu posso, Jesus já nos falou, olha como ele deixou tantas máximas para nós, né? Ele falou assim, orai e vigiai. Não foi? A gente faz isso, nós fazemos isso todo dia, tenho certeza. A gente vigia todo mundo, porque hoje a internet roda o mundo inteiro, né? Então a gente sabe o que está acontecendo lá na China, né? A gente sabe que hoje em dia é muito rápido, né? Então nós estamos vigiando direto. E também estamos orando direto. Os grupos de orações estão carregados, né? Que não falta gente nos grupos de orações. Só que Jesus, nós não entendemos. Ele falou a sua época, mas nós ainda não entendemos. É tipo assim, eu não entendi, tá? Não é nós que eu não falo, é nós mesmos. Estou falando, que não falo, minha boca está mais perto do meu ouvido, né? Mas é mais ou menos assim. Orai por aqueles que tu não podes fazer nada. Porque nós não podemos fazer nada para o outro, por mais presente, por mais próximo que ele estiver na minha vida, eu não tenho como fazer alguma coisa se ele não quiser. Isso é livre-arbítrio, isso é crescimento, isso é aprendizado. Então orai por ele. E se vigia, Newton Júnior, se você, aquilo que você está criticando, você não está fazendo a mesma coisa de forma diferente e justa, não explicando, que não tem explicação, né? Ou não justificando, apenas explicando, que você está certo, mas por que talvez? Então, essa oportunidade que nós estamos tendo hoje, quando eu falei, nós, mais uma vez, esses amigos espirituais que estão conosco, jamais nos deixam, está sempre ao nosso lado, mas se nós cairmos, eles vão nos falar, nos intuir, nos inspirar, ou até utilizar pessoas para me ensinar a me levantar, mas eles não vão nos pegar no colo, porque a lei do universo, e por acharmos que nós vamos ser abençoados, porque eu pedi, muitas vezes é o que nos dá uma grande frustração. Deixamos de fazer o que temos que fazer para nós mudarmos, porque achamos que um milagre vai acontecer. Não hoje. São 8h30, né? Hoje praticamente o dia já acabou, mas eu tenho certeza que amanhã vai ser diferente, porque eu rezei muito hoje. Fui lá no centro, tomei passe, escutei a palestra. Amanhã vai ser melhor. E amanhã,
continua a mesma coisa. Aí sabe o que acontece conosco? O que está acontecendo praticamente quase 20% da população mundial, aonde o Brasil é campeão da América Latina, chamado transtorno de ansiedade. Porque ansiedade é excesso de futuro. Acreditar que amanhã vai ser melhor sem que eu faça nada. Um milagre vai acontecer. O milagre já aconteceu. Chamando milagre da vida. Porque nós tivemos a bênção, o privilégio de papai e mamãe nos aceitar na espiritualidade. Ah, mas meu pai, aquele traidor, aquele cara ridículo, me abandonou quando eu tinha 2 anos de idade. Meu pai que batia na minha mãe que saiu para a vida e me largou no orfanato. Sim, papai e mamãe, que no momento de caridade, se não de amor, mas pelo menos de fraternidade, de solidariedade e de compaixão, falou assim: eu não estou afim de ter esse cara não. Botei ele, esse cara, mas calma, deixa o menino vir. Ah, não, ó, tá bom, ele vai vir. Mas esse cara já me deu trabalho e eu não quero mais ele. Ele pode vir, vai reencarnar, mas é problema dele. Eu não quero saber. Eu vou que alguém cuide. E assim eu vim para esse planeta, onde eu implorei na espiritualidade para poder reencarnar nesse momento tão importante para nós, para mim. E aqui estou. Aqui estou. Mas será que eu estou fazendo para mim aquilo que eu prometi? Para mim, não é para Deus, não é para Jesus, não é para os meus amigos espirituais. Mas será que, Júnior, você está cumprindo aquilo que você projetou para você ser feliz? Bom, feliz nós vamos ser, de um jeito ou de outro. Porque a única fatalidade que nós temos é que nós sermos felizes. Cada um a seu tempo. Isso aí não tem como tirar. Terra acabar, essas previsões apocalípticas, esquece isso. Uma fatalidade que tem, seremos felizes. Mas pelo menos nessa reencarnação. Aí já passou metade, hoje estou com 68, 69 anos. O que eu fiz até agora para mim? O que eu mudei? De todo daquela uma folha que eu tinha com umas 5, 6 projetinhos de mudança de comportamento, o que eu fiz? Aí o meu inconsciente, a minha reminiscência fala o seguinte: cara, você não fez nada até agora. Tu vai viver, eu vou ser otimista, tá? Tu vai viver mais 30 anos. Se em 69 você não fez, tu vai conseguir fazer 30 anos? E o que acontece conosco? O que acontece com aproximadamente 8 a 10% da população mundial? Eu me deprimo. Eu entro em depressão. Sem saber por quê, porque assim funciona o meu porquê, não sei. Está tudo certo, a minha vida está boa. Por que eu estou em depressão? Por que ela chegou? Não entendo o que está acontecendo. Por quê? Por quê? Por quê? Você que é uma conhecedora, por quê? Por quê? Ninguém vai responder. Ninguém sabe por que eu estou deprimido. Ninguém. Não pode ser o ganhador do prêmio Nobel, pode ser quem for, não sabe. Sabe por quê? Só eu sei. Eu me abandonei em algum momento, me afastei de mim mesmo. E agora tenho que me resgatar. Uma forma de se resgatar é através de Jesus. Porque Ele sempre vai estar de braços abertos para receber suas ovelhas, seus irmãos, porque nenhuma de suas ovelhas se perderá. Foi a promessa dele. E eu acredito. Que Deus abençoe a todos. Que esta luz chamada Jesus, que está conosco, preenchendo o coração de cada um de nós,
possa chegar aos seus lares, que já está em seus lares. Porque enquanto a gente conversa aqui, a espiritualidade dos nossos amigos, nossos protetores, nossos guardiões, pegam essa energia através do campo mental de cada um de nós e penetra em nossa casa a partir da porta principal. Como a gente faz o trajeto normal? Envolve os cômodos, até mesmo os utensílios, as paredes são desimpregnadas de eflúvios negativos, pensamentos negativos. Os nossos entes queridos que lá estão, sem que percebam, estão recebendo o amor de Jesus, porque nós permitimos ao estarmos aqui. Muito obrigado, que a paz do Divino Mestre estejam agora e sempre. Graças a Deus. Obrigado.